Vamos lá iniciar essa apresentação sobre calibração e aplicação dos resultados. Então, um dos pontos que eu gostaria de levar em consideração, primeiramente, é por que calibrar? Outra coisa, já falando logo de cara, calibração não é ajuste. Calibração avalia os erros e incerteza do seu equipamento. Ajuste é outra coisa. Aí pode ser para uma outra aula, para uma outra apresentação, ok? Primeiramente, por que calibrar? Então, o primeiro passo e o primeiro ponto importante é que eu vou ter que atender requisitos normativos. Então, esse primeiro fator aqui, ele primeiro, já é uma obrigação para quem hoje segue uma certificação. O exemplo que nós estamos colocando aqui é o da ISO 9001. Ponto. Ah, mas eu tenho a IATF 16949, eu tenho a API, eu tenho ISO 22001, 14, não importa. O que é importante frisar dentro desse processo é que o requisito normativo, quando pede rastreabilidade das medições ou pede calibração de equipamentos ou instrumentos, né, como algumas normas o dizem, eu tenho que estabelecer a calibração dentro do meu processo. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, eu vou garantir a qualidade, a adequação e a confiabilidade de todo o processo ou serviço que eu tenho que fazer para atender principalmente a esse requisito. O segundo ponto seria a melhoria da satisfação dos clientes. Então, o primeiro ponto que nós levamos em consideração quando nós estamos estabelecendo requisitos normativos e alinhando com a pesquisa da satisfação, seria o seguinte: primeiro, eu tenho um sistema de medição dentro da minha organização. Então eu tenho que alinhar justamente esse sistema para que ele seja parte do negócio. E automaticamente, se eu presto um serviço de produção de uma peça para um segmento que é automotivo, por exemplo, onde vai ser montado com a peça produzida pela minha organização, vai ser montado um produto final. Então as medidas que eu tenho que fornecer, elas devem ser precisas. E principalmente para não ter problema de reprovação, de retrabalho, que são custos que muita gente às vezes esquece, às vezes deixa de lado, olhando somente o faturamento. Então esse é um dos pontos que eu tenho que gerar, principalmente para ter confiabilidade dentro do meu processo, ok? Um outro ponto que nós levamos como um princípio fundamental, o porquê calibrar, seria para você minimizar erros e desvios dentro do seu processo. E a calibração, normalmente, ela deve ser estabelecida dentro de critérios de aceitação. Então, se o seu gerenciamento de instrumentos ou equipamentos dentro do seu sistema de medição gerencia toda essa questão relacionada com erros, desvios e o seu critério de aceitação está bem definido, você está no caminho certo. Primeiro, porque a calibração ela vai identificar, por exemplo, se eu preciso fazer algum tipo de correção nos erros, se eu vou estabelecer alguma situação de inconsistência, como está dizendo aqui no nosso processo. E principalmente, quando eu estou falando de minimizar erros e desvios, lembrando que quando eu calibro um instrumento, ele pode ter um critério de aceitação de reprovação, na verdade. Então você pediu
para algum laboratório calibrar, ou mesmo internamente. E quando você calibrou, esse equipamento está reprovado, conforme critério de vocês. Um ponto que é fundamental dentro desse sistema de medição é que quando um instrumento for reprovado conforme critério, eu tenho que fazer uma análise um pouquinho mais abrangente. Primeiro, se ele está dentro desse processo da calibração, se eu tenho peças que foram medidas por ele, ou seja, estou fazendo uma análise de abrangência, e se esses produtos que foram medidos por ele não estiver mais dentro da organização, eu tenho que fazer um rastreamento no cliente. Porque ele pode impactar negativamente na pesquisa de satisfação, que é o que a gente já falou. Então, esse é um dos pontos que, quando não atendido o critério de aceitação, isso nós informamos até nos nossos cursos, quando não atendido o critério de aceitação, tem que ter um cuidado muito grande. Porque tudo aquilo que ele mediu é duvidoso. Tudo aquilo que está colocando a dúvida perante esse processo, eu tenho que começar a fazer uma análise de abrangência, ok? Agora, vem uma outra pergunta. Como aplicar os resultados dos certificados de calibração? Bom, até pegando carona nesse minimizar erros e desvios que nós acabamos de apresentar, eu levo em consideração muito o critério de aceitação. Bom, se eu não tenho um critério de aceitação, já começa a dar um certo problema. Porque qualquer equipamento pode estar habilitado para os processos, inclusive os críticos. Os críticos, que eu digo, os processos críticos, que exigem uma tolerância mais apertada ou uma especificação mais apertada. Se ele vem com problema, ele vai medir essas características críticas. Então, primeira coisa, tem critério? Sim ou não? É binário, ou sim ou não. Se não tiver, tem que ser estabelecido para todo o seu gerenciamento de instrumentos. Por quê? Ele vai habilitar um instrumento para poder ser desenvolvido lá na atividade que ele está proposto. Tá ok? Primeiro ponto. Como aplicar? Primeiro, procedimento de calibração. Tem? Sim. Tem frequência de calibração? De quanto em quanto tempo? Sim. Quem que faz a calibração? É a calibração do laboratório interno? Laboratório externo? Está atendendo às especificações da sua necessidade? Então esse é o primeiro ponto que eu levo em consideração, porque primeiro, quando eu estabeleço um procedimento de calibração onde estão todas as diretrizes do meu processo, fica muito mais tranquilo. Então esse é um ponto que eu levo em consideração para não ter problema. O segundo ponto é a rastreabilidade e padrões de referência. Por que está se colocando dessa forma? A rastreabilidade, quando eu tenho, por exemplo, dentro de um período de calibração, onde eu tenho a rastreabilidade desse instrumento e automaticamente foi calibrado por um laboratório acreditado ou rastreado, onde os padrões utilizados nessa calibração são RBC, eu estou garantindo a rastreabilidade. Esse é um passo importantíssimo dentro do meu processo. Porque senão eu comprometo toda a sistemática de um sistema de medição e o meu cliente final vai ter problema. Ele pode ter um problema sério justamente porque faltou a rastreabilidade. E padrões de referência, ele pode dizer que
Pode ser na Rede Brasileira de Calibração, que é a chamada RBC, Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaio, que é RBLE. Pode ser no organismo nacional, que aqui no Brasil é chamado o Inmetro, ou pode ser em algum organismo internacional. Então, quando nós falamos de rastreabilidade, padrões de referência, eu tenho essa cadeia que realmente avalia a garantia da rastreabilidade para os meus processos de medição, ok? Outro ponto é integre calibração nos processos. Primeiramente, que nesses 30 anos de metrologia que eu tenho, eu já vi muitas muitas coisas boas, mas também coisas erradas. Então, quando eu tenho uma integração muito fácil de lidar com a calibração dentro dos processos fabris ou dentro de processos laboratoriais, isso ajuda muito, principalmente a conformidade dos produtos e serviços, principalmente a avaliação da conformidade. Ou seja, quando você tem isso integrado, e aqui nós colocamos o seguinte, aqui ó, entrada, o processo e a saída. Aqui a saída são os resultados. A entrada pode ser fatores como pessoas, instrumentos, infraestrutura, e o que está dentro do processo pode ser um produto que eu tenho que avaliar mediante aquilo que é exigido pela especificação de uma engenharia, de um cliente. E a saída é verificar se ele está conforme ou não. Ponto. E não se discute mais sobre isso. Então esse é um ponto que eu gosto de considerar nesse sentido, porque, primeiro, quando eu faço uma análise global nesse sentido de processo, calibração, conformidade, confiabilidade e principalmente avaliando produto e serviço, eu fico de uma maneira mais tranquila. Ações corretivas e preventivas. Como eu acabei iniciando um processo de abordagem, quando eu estou falando ação corretiva, eu estou falando primeiro identificação de problemas e tratamento dos problemas que eu tenho. Nós falamos de minimizar erros e desvios, aí impacta justamente quando eu identifico um problema sério dentro do meu processo. Então, quando eu estou falando de certificado de calibração, de repente esse certificado chegou até as minhas mãos e automaticamente o que acontece? Esse equipamento está reprovado. Como nós já comentamos, eu tenho que fazer uma análise de abrangência. Eu tenho que verificar, principalmente se a especificação que eu estou medindo dentro de um processo, essa característica ela é crítica ou de segurança, principalmente, eu tenho que tomar um cuidado muito sério. Seria a mesma coisa quando eu estivesse falando, por exemplo, de um equipamento que é de uma UTI em hospital. Já começa a complicar. Ou de algum aspecto que vai gerar problema, vai gerar um acidente. Então, essas questões elas são muito mais críticas do que a gente pensa. Não é à toa que para vários segmentos nós temos aí o que a gente chama de recall, onde é detectado um problema significativo dentro de um produto, né? E ele pode causar um acidente, pode causar a falha ou a perda de performance. E principalmente eu tenho que ter em mente que eu posso ter acidentes catastróficos, né?
Eu não vou citar situações por não causar nenhum distúrbio aí. Mas o que eu levo em consideração é que quando nós implementamos um sistema de medição onde o cliente quer confiabilidade, quer conformidade, nós levamos em consideração muito esse aspecto de qualidade, segurança, criticidade e principalmente a imagem da organização, que ela produza qualidade. Lembrando sempre que eu tenho pessoas, que eu tenho equipamentos, que eu tenho infraestrutura, que eu tenho procedimentos ou métodos e principalmente aquele produto ou serviço vai sair com qualidade. A sua organização produz qualidade? É justamente isso que nós da Jasmetro trabalhamos e principalmente queremos levar o melhor para vocês. Por isso que tem essa apresentação justamente para trabalhar ou começar 2024 aqui justamente nessa sequência de trabalho. Quando eu estou falando um pouquinho de documentação adequada, na verdade não é um procedimento, porque o procedimento já é uma exigência. Agora, os registros que eu tenho, principalmente quando eu tenho um cliente que vai fazer a avaliação da organização. Então, lá, eu tenho um cliente e ele vai avaliar o fornecedor desse processo, desse produto. E ele vai acompanhar todo o processo. Ou seja, existem áreas que nem, por exemplo, óleo e gás, que o cliente às vezes acompanha todo o processo de desenvolvimento. A aeronáutica, da mesma forma. Por que isso? Porque ele quer verificar que não haja problema, principalmente se acontecer um acidente, que pode ser muito crítico, aí a situação muda de figura. Por quê? Eu tenho que garantir que tudo que eu produzir está dentro das especificações. E principalmente, o ponto que nós estamos discutindo aqui, que é a calibração, vai dar essa abrangência de segurança para quem está produzindo, ok? E aí nessas auditorias, nessas análises, nessas avaliações, o que todo mundo quer no final é a conformidade do produto ou do serviço, ok? Bom, nada mais justo que para produzir todo esse cenário de calibração, de análise, de aplicação, de certificados e tudo que nós estamos vendo até agora, justamente tem um ponto fundamental que nós já abordamos, que são pessoas. Pessoas. Essa é, digamos, um ponto mais que importante, porque quando você tem pessoas que se destacam para encaixar toda a sistemática de um nicho de mercado, eu vou desenvolver, aumentar a performance da minha equipe justamente para ela ter um desempenho fora do normal. E principalmente, eu tenho que pensar que a minha equipe tem que ser competente para realizar as tarefas. E nesse intuito eu tenho que ter em mente que na área de calibração, na área de análise de certificado, na área de qualidade, eu tenho que ter a certeza de que todos os aspectos de entrada que nós vimos agora há pouco não influenciem negativamente o meu processo. Ou que se eu tiver algum erro, ele não seja significativo a ponto de influenciar uma perda de custo, retrabalhos que normalmente vai gerar um transtorno muito grande com relação a prazo, e olhando principalmente de uma maneira mais estratégica para essa situação onde é importante desenvolver uma equipe justamente para eu ter qualidade,
precisão, desenvolvimento, performance e ficar tranquilo nesse desenvolvimento ao longo do tempo, tá ok? Muitas empresas já têm tudo isso formado dentro da organização, com treinamento, planejamento de treinamento, levantamento de necessidades e principalmente para garantir a competência adequada naquilo que está proposto para a organização e principalmente atendendo os requisitos de cliente. Por fim, ou já concluindo todo esse processo, nós temos a melhoria contínua. Então, quando todos os tópicos que nós vimos até agora, eles estão em desenvolvimento, estão bem arraigados dentro da organização, automaticamente eu tenho segurança naquilo que está proposto dentro do meu desenvolvimento. Para que esse projeto leve em consideração a adequação necessária, eu preciso ter em mente que o que nós temos hoje pode ser melhorado. O que nós temos hoje precisa de uma adequação. O que nós temos hoje pode gerar uma sistemática tão boa, tão excelente, às vistas de diminuir todo o meu processo de erros, desvios, problemas relacionados com o sistema de medição e principalmente minimizando todo o meu processo de custos, tá ok? Então, necessariamente, toda a minha equipe ela tem que ser desenvolvida justamente para dar uma segurança naquilo que está proposto e automaticamente retornar isso para a organização, ok? Tem várias práticas, eu estou colocando aqui sempre como referência normativa a ISO 9001, porque é uma norma que deu certo no mundo, não foi nem no Brasil, no mundo. E essa norma, ela já discrimina todos os requisitos que são importantes para uma organização. E na próxima revisão que está chegando aí, nos próximos anos, ela já vai vir com mais informação referente a essa mudança trazida aí por inovação, por tecnologia e principalmente do desenvolvimento industrial, tá? Então, uma das formas que nós temos aqui para aplicar em todo esse processo que nós acabamos de apresentar é justamente para eu ter sistemas confiáveis, sistemas que tenham alta performance e que o seu planejamento estratégico tenha como um fundamento necessário que a metrologia pode te retornar de uma maneira muito mais eficiente do que você imagina, tá ok? E para fechar, conte com a Jasmetro. A Jasmetro hoje, de uma maneira geral, já contribuiu e compartilhou muito conhecimento com várias organizações de óleo e gás, de automotiva, indústria aeronáutica e área civil, entre outras organizações, até na acreditação de laboratórios. Por isso, fica aqui a minha última palavra. Conte com a Jasmetro. Até e sucesso para todos aí, ok? Abraço.